Eduardo Carvalho, estamos falando aqui sobre o livro do Pondé, Crítica e Profecia. Eu já estou chegando no final do livro e estou percebendo que esse livro aqui é uma ode ao sadomasoquismo. Meu. O pessoal gosta do chicote, gosta de apanhar. Né? E é impressionante, é impressionante. Então a gente tem que retomar algumas partes, certo? Porque aqui, por exemplo, ele fala sobre Deus, mas não conceitua Deus. Ele fala sobre o amor, mas não conceitua o amor. Ele fala sobre o sobrenatural, mas não conceitua o sobrenatural, ou pelo menos de forma muito pobre, né? Pouco clara. Né? Então você vê aqui a filosofia grego-romana. A filosofia grego-romana se baseia, de um lado, no cosmos, que é tudo que você entende, que você compreende da natureza, e o caos, aquilo que você não compreende da natureza. Certo? Então ele sempre se volta para o caos. Então ele é sempre uma posição contrária a toda a filosofia grega, contrária a toda a modernidade, contrária a toda a ciência. Quer que a gente volte para onde? Para as cavernas? Para uma teocracia como a iraniana? Quer que a gente volte para um sistema ditatorial, tipicamente das regiões como a Rússia ortodoxa? Não sei, mas parece que sim. Parece que sim. Né? Então, vamos voltar para Tieteto, né, que já foi citado na introdução. Tieteto, então, cita um filósofo anterior, que é Protágoras, que ele fala assim, que o homem está no centro do universo. E aí, Sócrates, né, fala para Tieteto, o que você acha? Tieteto já percebe que tem alguma coisa errada na história e não toma partido. E em seguida, e se foi um porco? E se for Deus? Né? Então qual é o problema dessa história? Se o homem está no centro do universo, certo? Então, por exemplo, a Terra está fixa e o Sol gira em volta dela, a Terra é o centro de todo o universo, todas as galáxias giram em volta da Via Láctea e assim por diante. A água só existe porque o homem bebe a água, o oxigênio existe porque o homem inspira o oxigênio. Então, por exemplo, coisas como um mosquito é uma ilusão, porque não existe. Urano, Plutão, outros planetas também não existem, porque o homem é o centro do universo. Você percebe isso, mas a coisa vai mais além. Né? Por exemplo, aqui ele fala sobre Gênesis. Então vamos discutir Gênesis. Agora, fala, cuidado, né, porque aqui a gente vai discutir religião. Então, se você tem uma sensibilidade para o tema, não veja mais esse vídeo. Né? A gente vai discutir seriamente a questão. Tá? Então, no Gênesis, como é a história, Deus criou o homem, né? E falou para ele, você pode fazer o que você quiser aqui, corre solto, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer esse fruto, você vai morrer. Certo? Aí corre a história, aí vem a serpente e fala para a mulher, não é verdade, é mentira, Deus é um mentiroso, você pode comer. E a mulher come e viu que não morreu. Né? E ainda por cima compatua contra a religião, dizendo para o homem comer também da maçã. Depois Deus descobre todo o esquema, né? E o que ele faz? Ele pega a serpente, arranca seus braços e pernas, e fala que a partir de agora você vai rastejar sobre o seu ventre. O que é isso? Sadismo, puro sadismo. Aí ele fala para a mulher, olha mulher, a partir de agora você vai sofrer as dores do parto. Não só você, mas todas as mulheres do universo, a partir de todas as épocas, de toda a história humana. O que é isso? É o sociopata. Então, mentiroso, sádico, sociopata. Aí continua a história, ele fala, se reúne para os seus. Aí você vê que a história está cortada. Parte da história não está contada. Quem são esses outros que Deus conversa? E Deus fala, olha gente, estamos aqui numa situação perigosa, o homem já comeu do fruto da árvore do bem e do mal, só falta ele comer da árvore da vida eterna e a gente vai ser igual a nós. Ou seja, Deus diz que ele não é onipotente, onipresente e onisciente. Que ele é igual ao homem, só a diferença entre Deus e o homem é a vida eterna. Ai meu Deus do céu, né? Que coisa! E aqui a pessoa se fala, vamos voltar para a providência divina. Por favor, né?
Cresça e apareça, meu caro. Cresça e apareça, né? E depois tem um outro cara que fala assim sobre a história de Jó. Então, qual é a história de Jó? Deus faz uma aposta com o diabo e isso justifica ele torturar Jó. O que é isso se não a banalidade do mal? Fazer uma aposta com o demônio justifica torturar uma pessoa? Pensa bem. Tenha um pouco de capacidade mental, né? Por favor. Então, vamos continuar comentando aqui. Eu vou começar então o capítulo 7. Vamos lá, estamos chegando no capítulo 7. A polifonia de Dostoiévski. Né? Aqui ele está falando então que Dostoiévski usa então, o debate entre as duas pessoas, um debate cada vez mais acalorado, para você chegar a uma conclusão sobre alguma coisa. Né? Então, citando o autor, a obra do sexto empírico é o exercício constante de linguagem. Alguém produz um argumento, o intelector produz outro, sistemático e oposto, que dissolve o primeiro e assim por diante, de forma nesse processo a capacidade de representação do mundo da linguagem é esgotada. A linguagem como veículo de representação do mundo esvazia-se. Isso, na realidade, não é afirmado como um argumento, mas como uma prática de argumentação. Tá? Então aqui ele diz exatamente o que Dostoiévski faz. Né? É uma conversa sem fim que leva a uma ideia enseguecida da humanidade. Vamos ver. No entanto, a utopia de que Dostoiévski critica, especialmente em seus artigos de jornal, é a pré-revolucionária do século XIX, construída a partir dos movimentos sociais de indivíduos como Bakunin, que, passado pelo circo de Petrashevsky, lembremos que Dostoiévski vive no período da construção da Revolução Russa. Ele não está dizendo que a humanidade não pode viver melhor no mundo, mas que essa melhora só poderá ocorrer quando a humanidade se transcentralizar. Para ele, não é a luta pelo não é pela luta ou pelo enfrentamento direto das forças de repressão que se consegue uma melhora, né? Então aqui novamente falando sobre a polifonia de Dostoiévski, né? Então o que ele diz aqui é uma coisa insana, fala sobre a transcendência. Ele não define a transcendência. A transcendência então qual é? Para Deus, de um Deus, eu já disse, mentiroso, sádico, sociopata e covarde, porque tem medo do homem. Né? Que tipo de modelo de transcendência é esse? Como ele pode influenciar bem a humanidade? Ele vai levar a humanidade a uma ditadura, vai levar a humanidade a uma teocracia, vai levar a humanidade à insanidade. Não é? Essa é a verdade. Se a pessoa não consegue ver isso, por favor. Né? A liberdade é absolutamente sobrenatural. Trata-se de uma liberdade teológica, não da liberdade construída nos limites dos fatores sociais. Novamente, ele volta para o caos. Né? Tudo caos, tudo chicote. Né? Por quê? Se você não sabe de nada, você tem que se humilhar perante. Ah, meu Deus, dai-me, me dê a providência, Senhor. Eu estou aqui. Faz de mim um instrumento do seu prazer. A polifonia tem um pseudo-harmonia que lembra muito a ideia de equilíbrio da concupiscência de Agostinho, que dizem as sociedades altamente viciadas minimizam a ideia de uma ordem divina através do equilíbrio de vícios. Né? Eu nunca gostei de Agostinho, né? Mas aqui ele mostra exatamente aquela mesma ideia do chicote. Eu gosto de apanhar, bate em mim que eu gosto. Né? A aceitação da polifonia é registro da providência. Então, do Deus dará. Né? Eu discordo, né? É a minha opinião, eu discordo. O amor é que dá, de alguma forma, de alguma maneira, uma certa substância que faz com que a pessoa não se dissolva. Evdokimov diz que para
Dostoiévski, o ser humano só se constitui quando ama e é amado. Senão ele não é ninguém. Ele se desmancha, não existe. Olha, gente, depois que eu li todas essas frases, eu fiquei muito decepcionado. Muito decepcionado. Né? Se você tem um pouco de consciência, se você pensa um pouco mais sobre essas frases, você vê que ela não nos leva a lugar algum, certo? Né? Vou contar uma outra história, né, para vocês, que não está na Bíblia. Moisés libertou o seu povo escravo do Egito e levou para uma outra terra. Aí ele falou: vamos acampar aqui, porque aqui a gente vai fundar a nossa sociedade. Eu vou passar 7 dias fora e vou pensar como vamos fundar essa sociedade. Uma sociedade melhor, livre, harmoniosa, científica. Ele foi lá para o Monte Ararat, ficou 7 dias fora. Ele tinha lá feito todos os princípios de uma sociedade maravilhosa na sua concepção. Aí ele desce a montanha e encontra o povo que em 7 dias já voltou à mesma situação que ele tinha fugido do Egito, adorando um touro de ouro. Ele pega as tábuas, as pedras, ou tábuas, não sei qual é o certo, e joga no pedreiro, quebrando o touro, né? O touro, e também as pedras, e toda a sua ideia de uma sociedade melhor. Ele tinha libertado o seu povo da escravidão, mas não tinha libertado a mente das pessoas do gosto do chicote. As pessoas adoravam o chicote. Viver sob o jugo do chicote era maravilhoso para os hebreus. Então surgiu o Deuteronômio. Deuteronômio, um livro de leis muito severas. Leis muito severas. Para quem gosta de um ambiente escravocrata. Quem saiu de um ambiente escravocrata é o ideal. Certo? É uma lei de coração endurecido. É uma lei que julga o povo, não permitindo nenhum pensamento, nenhuma oposição que se oponha àquela postura de escravidão. Né? Então é isso que se propõe aqui nesse capítulo, nessa polifonia, que leva ao nada. Não leva ao nada coisa nenhuma, mano. Isso é insanidade. Hoje em dia, todos os grandes filósofos se baseiam em definições propostas, princípios, valores propostos pelo budismo. E são a real compreensão da nossa realidade atual. O budismo que não existe Deus, não existe essa figura transcendental que não pode ajudar em nada a humanidade, porque é mentiroso, sádico, sociopata e covarde. Tá? Eu lamento se você ouviu isso, você é uma pessoa religiosa, você ouviu falando isso. Eu lamento, desculpe, pessoal, eu não devia ter dito isso, tá bom? Mas já disse, o que posso fazer? Capítulo 8, o fracasso da lógica. Olha só, meu Deus do céu, fracasso da lógica. Tá bom, vamos insanizar aqui um pouco mais. Ao considerar a teoria de Dostoiévski sobre o ser humano, isso é uma espécie de psicologia e antropologia de Dostoiévski, Bakhtin, além de nos fornecer a matriz da reflexão polifônica, aponta para o que ele chama de fracasso da lógica. A lógica não é uma disciplina que descreve o que é o ser humano. Ou seja, a lógica não é referência para nada, né? Só Deus é a referência para nada. Eu não vou dizer novamente as qualidades de Deus, né? Mas da vontade. Teoricamente, um impulso de coisificar, de definir, vem da parte do demônio. É um pequeno conto de Dostoiévski chamado O Sonho de um Homem Ridículo, no qual o indivíduo vai para o paraíso e lá encontra seres humanos que não teriam passado pelo processo do mal como Adão. O mal como Adão. Olha só a coisa do chicote aqui de novo. O cara adora o chicote, adora o mal do Adão. O Adão pecou, o Adão tem que ser punido, eu gosto de apanhar. Ah, vá para o inferno, mano. E como se a ideia de transcendência da natureza
estivesse carregada nessa noção de agonia na qual o indivíduo vai se desfazendo, de forma a viver a transcendência na desgraça. Transcendência na desgraça. O que isso faz você lembrar? Uma palavrinha que começa com C e acaba com E? Parece que sim. Um dos nomes para o imago Dei no ser humano é a liberdade absoluta. Isso é o tormento do ser humano, é livre e procura desesperadamente formas de provar a si mesmo que não é tentado estabelecer as causas que o levam a ser assim. Você entende o que está escrito aqui? Você percebe o que está escrito aqui? É a mesma coisa. Providência, porque a contingência protege o ser humano das produções maléficas da sua própria razão. Produções maléficas da sua razão. Razão, estamos falando aqui de Aristóteles, né? Porque a causa causa uma ação. Então tudo tem uma causa, tudo tem uma razão, tudo tem uma inteligência por detrás da coisa. A contingência, portanto, entra para desfazer o esquema da razão, que a razão montou, e que na realidade é concupiscência, ou seja, né? Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. A palavra liberdade, ao receber uma definição, parece que já não é liberdade. Que coisa maravilhosa, né? Vamos voltar para o caos. O caos a insanidade é a palavra da vez. Por quê? Por definição, a liberdade é alguma coisa a qual não se estabelece nenhuma necessidade. A liberdade só existe quando não existe culpa, quando não existe pecado. A liberdade só não existe quando não existe chicote, meu caro. Não existe chicote, entendeu? Não existe sofrimento. Você não precisa se sacrificar. Eu vou me sacrificar. Eu vou me sacrificar e eu gosto que me batam. Bate, por favor. Ah, vá para o inferno. É claro que... porque lá no inferno você vai você vai apanhar, tá bom, né? A negação de Deus. Não, Deus só pode ser visto pela forma negativa. O que é a forma negativa de Deus? É o inferno. Já está querendo o inferno. Que bom, vá para o inferno. Então, seja feliz lá. É claro que podemos discutir liberdade do ponto de vista do comportamento, mas permanece um mal-estar. O resto enorme do não sentido. Ai, ai, ai. Eu nem vou falar mais. Fala que o ser humano é sobrenatural. Coloca o critério da verdade no espaço onde a razão não avança. Ou seja, a razão não avança. Só volta a loucura, a insanidade. Né? O caos. Né? O caos, né? Volta para as cavernas. Então vamos voltar para as cavernas. Vamos ficar lá no foguinho da caverna. Maravilhoso. Que coisa linda. Dostoiévski, Engar, Pascal, Agostinho, todos são autores que atuam na sociedade. Parecem fazer uma crítica contundente à vitalidade do ser humano dentro dela. Novamente, é tudo a mesma coisa. Você percebe que é tudo a mesma coisa. Tudo se volta, então, que não existe ciência, que a ciência é mal, que tudo que você faz reflete para conhecer o mundo, para melhorar a sua condição de vida é ruim. A gente tem que ficar sobre o CI. O homem inacabado. O homem inacabado. Dostoiévski diz que um sonho de um homem ridículo que é impossível para o ser humano viver no paraíso. Por que o homem não pode viver no paraíso? É porque o homem gosta do chicote. Tem que ter alguém lá com um chicote batendo bem forte, né? Porque quando bate bem forte, o homem sente o sofrimento. E sofrendo o homem se liberta. Eu gosto do chicote. Tá bom, eu já entendi o que você gosta. Não precisa falar mais sobre isso. Por isso o homem ridículo imagina o paraíso como algo ingênuo, onde os seres humanos são infantis. O humanismo naturalista é ridículo porque é desse tipo, é desse mesmo tipo. Tá? Então o humanismo naturalista, certo? A ideia é que o homem pode se livrar de Deus, de viver em paz, como propõe o budismo. Não estou falando aqui de uma coisa que aconteceu ontem, aconteceu no século passado. O budismo tem uma história enorme, né?
que envolve uma completa contrariedade do que o autor propõe aqui. Quando se tenta construir um significado, se esse significado não for de forma alguma resgatado pela experiência de Deus, irá sossobrar na falta de sentido. Que bom, ótimo argumento. Então vocês estão me vendo aqui no computador, o computador não existe. Nada que a sociedade atual fez existe, só existe dor e sofrimento, só existe o chicote. Que bom, chicote, chicote, chicote. Não para de falar do chicote, é impressionante. Pedro Vaz, em seu livro sobre a mística, combate essa tendência dizendo que não se pode se sair por aí aplicando o termo mística em qualquer coisa. Ou a mística é profética, ou então a mística é psicológica exaltativa, pois mística implica em uma relação entre o indivíduo e o divino, entre o caos e o divino, aquilo que você não pode explicar, aquilo que você não sabe, você simplesmente tem que providência. Deus dará. E se Deus não dar ou negar, como vai ficar? Deus dará, Deus dará. Então é isso aqui, vamos ficar no Deus dará. Quem sabe Deus dá. Vocês têm que ficar na igreja com a mãozinha assim, falando assim, por favor, irmão, me dê mais molinha. Esse é o objetivo da história toda. Por exemplo, Elider já é menos radical e procura observar que não seria possível perceber algo de sagrado mesmo em determinados shows de rock. Portanto, o conceito em mística é passível de controvérsias. Então, ele não define o que é mística, ele não define o que é Deus, não define o que é o amor. Vamos falar um pouquinho sobre o amor, né? Cada linguagem define o amor de uma forma diferente. Por exemplo, no inglês existe aquela pessoa que age com direção a outra com amor, às vezes a outra pessoa não aceita esse amor, às vezes a outra pessoa que é o amador, um é o amador e o outro é o amante, na concepção inglesa, né? Então o amador é aquele que ama, o amante é aquele que absorve o amor, fica chupando o amor do outro na maior, né? Só que o amor tem limites, então se você tem essa relação, ou essa relação, a coisa se esgota. Então um tem que amar o outro, então é um amor entrelaçado. Esse amor entrelaçado, um ama o outro causa a cumplicidade, que nem é uma palavra muito boa, você vê como a linguagem é limitada. Então essa é a visão inglesa do amor. Existe a visão grega do amor, que existe o ágape, né? Existe o eros. Então existem visões diversas do amor, não é? Do que é o amor. Mas aqui ele não diz nada, né? Não diz nada, né? Para o Dr. Erickson, a própria astrologia é algo monolocal, porque define a pessoa a partir do corpo teórico específico, reduzindo a mera noção de comportamento. Ou seja, aqui está falando de teteto, não vou dizer que eu não tenho uma sensação disso, né? Então, teteto, como eu já disse anteriormente, é um diálogo de Platão com Sócrates e Teteto, e eles falam assim, da onde vem o ímpeto de fazer perguntas, né? De descobrir as coisas, de revelar o mundo à realidade, né? Então, o Teteto fala que vem das sensações, né? E Sócrates não, vem da razão, da busca da consciência, pensar sobre alguma coisa. Você pensa sobre alguma coisa, entra em êxtase, né? Aquele conhecimento brota do seu cérebro a partir de uma intuição. Uma explicação, você pode ler Teteto e tirar uma outra conclusão, eu não sei. A ideia de homens parece ser sem solução, é porque ele mesmo é sem solução, um animal de aporia, que não tem sentido, né? Tudo não tem sentido, só tem sentido se tem Deus. E não é um Deus bonzinho, é um Deus, né? Sabe o que é aquele negócio? Então, é isso mesmo. Por isso faz uma crítica contundente à modernidade. Ela teme a transcendência, embora continue atormentada por ela. Sim, toda a ciência sabe que nada é limitado. Sempre existe algo a se descobrir, algo a se revelar, algo a se fazer.
A vida existe enquanto existe a busca pelo conhecimento, a busca para relevar o que existe no caos. Sempre existe o caos e sempre existe a descoberta do caos, né? Isso é normal. Dr. Ernst elege o universo moral como um problema humano por excelência, né? Então, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu já estou... né? Toda essa história me deixa meio nervoso, você percebe, né? Todos esses capítulos vão sempre para a mesma direção, né? Então, eu não sei, vamos ver o que vai acontecer nesse diálogo, nessa aulinha aí, vamos ver se fala-se alguma coisa que dê uma... talvez a minha interpretação esteja equivocada, eu não sei. Mas eu paro por aqui, tchau, já está muito longo.